Vamos falar, Floquinhos, sobre a trembolona, como tomar. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque não vai embora sem meu beijinho, não. A trembolona é o esteroide, ou um dos esteroides mais fortes que a gente vai encontrar, tanto para o bem quanto para o mal. E a fama dela, para o efeito negativo, o principal é o fator psicológico. Será que isso é mito ou é verdade? Isso é totalmente verdade, sem nenhum tipo de dúvida. Inclusive, se você está tomando trembolona e você está muito bem psicologicamente, desconfie porque tem algo estranho, talvez não seja a trembolona. Logicamente a gente tem exceções. Eu já tive aluno da consultoria que fez um relato para mim. Leandro, eu já fiz a utilização de trembolona e para mim, cara, não muda nada. Só que logicamente é difícil saber, será que era trembolona de verdade? Qual miligramagem você usou? Em qual contexto? Você estava fazendo uma dieta cutting ou uma dieta bulk? Você estava tomando uma cacetada de hormônio junto ou não? Tudo isso influencia. Bom, a trembolona, ela derruba muito a testosterona no corpo do homem. Então, normalmente não se usa trembolona sem testosterona, sendo a combinação extremamente importante, nem que seja uma dose de reposição, tá? Eu falei mais sobre isso no meu curso de esteroides, que o link está aqui na descrição, para o professor não ter que abrir um OnlyFans. Bom, a trembolona, fora isso, ela tem efeitos muito legais para o corpo, né? Então, a densidade muscular fica muito alta, a hipertrofia fica muito boa, o ganho de força é muito bom, a queima de gordura fica sensacional, o metabolismo acelera bastante. Só que os efeitos negativos tornam a droga, vamos usar essa palavra, eu sei que é complicado dizer isso, mas desinteressante mesmo, desinteressante. Porque a cabeça fica muito ruim e é muito assim, para um lado, muito acelerado, né? E não só acelerado, mas também introspectivo. Eu não quero falar com ninguém, sabe? Me esquece. E isso atrapalha totalmente a socialização da pessoa. Fora isso, você tem também um rebote, normalmente dopaminérgico, que gera depressão. Então, durante o uso, você fica desse jeito. Quando para, o cara entra em depressão. Não é que vai entrar, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas existe uma grande chance de. Até porque é associado com vários fatores de dieta, né? Histórico familiar, histórico do próprio indivíduo, enfim. Temos aí uma alteração significativa, né, da saúde cardiovascular, então gerando uma grande piora. Ainda que o fígado não sofra, né? Porque ela não tem metabolismo hepático. Então, se por um lado o shape fica sensacional, a saúde do indivíduo, e entenda isso como física, mental e social, fica muito ruim. O sono, por exemplo, fica péssimo. E a privação do sono por si só já é péssimo. Então imagina que tem pessoas que não dormem direito e usam trembolona. Quer dizer, o cara vai dormir 2 horas por noite, 3 horas por noite, e ainda que ele experimenta uma disposição muito grande, isso é péssimo para a cognição dele, o aprendizado, o humor. Então, o que a gente acaba observando? Tá? Eu não estou aqui passando um paninho porque eu estou no YouTube. Não, isso aqui é a realidade. Quem usou trembolona, vocês vão ver relatos de atletas, quase todos, basicamente, vão dizer o seguinte: olha, se você não é atleta, não mexe com isso. Porque, assim, o corpo que você quer, ficar com um corpo legal, né? Se natural você não chegar, você pode conseguir com coisas muito mais tranquilas, que você vai ter muito mais qualidade de vida. Ainda que você demore mais, beleza, ainda vale mais a pena. Por exemplo, o estanozolol tem um efeito estético gigantesco. E ainda que ele seja bem ruim para a saúde também, ele é muito melhor do que a trembolona. Leandro, tem vídeo sobre ele para aprender mais? Tem. Só procurar Leandro Twin mais tema. E a trembolona de forma, né, oral, ela presta? Então, a biodisponibilidade dela é muito baixa. Então, quando você manda manipular de forma oral, não é muito interessante. A forma injetável, por sua vez, já melhora muito. E aqui a gente tem duas apresentações, pelo menos principais, né? O acetato e o enantato. O acetato ele tem uma meia-vida mais curta, então ele precisa de injeções mais frequentes e ele bate mais rápido. Por que normalmente o atleta usa o acetato? Porque se for para dar ruim, já dá ruim logo, e quando eu parar de tomar, logo desempilha, né? Logo cai a concentração e eu volto ao normal. O enantato, a primeira semana é lindo, a segunda semana, opa, a terceira, a quarta, o negócio empilha de uma vez, o cara acorda zoado e demora muito tempo para ele voltar ao normal. Então, o enantato ele é utilizado, tá, gente? O enantato de trembolona. Mas ele é utilizado por pessoas experientes, que já usaram acetato, já sabe como funciona, já sabe a dosagem, e aí fala, agora eu quero no enantato, porque se no acetato eu uso dia sim, dia não, no enantato eu posso usar, por exemplo, 2 vezes por semana, depende do uso, até 1 vez por semana, né, da miligramagem. As doses da trembolona, o pessoal subestima muito, e isso se dá muito também porque o mercado underground falsifica muito, né, e às vezes não é nem culpa da pessoa que está fabricando, já compra um sal errado da China.
Então eu já vi gente falando, olha, tô tomando 500 miligramas de Trembo. Galera, 500 miligramas de Trembo é um soco na cara. É uma dose muito avançada. Tanto é que tem atleta profissional que não toma essa dosagem. Então, se for para usar, o que a gente vê, né, os coaches aí prescrevendo, são doses pequenas, né, 50, 100 miligramas por semana. E mesmo assim, alguns não aguentam tomar. Ah, tá respondendo bem, tal, tá, tudo bem. Então, 200 miligramas, 300. Normalmente o atleta, tá? Lembra que o atleta é o suprassumo da performance. Ele fica em doses ali por volta de 200 a 400 miligramas. Então imagina a pessoa que não é atleta querer tomar 200 miligramas, já é uma coisa alta, né? Logicamente a gente vê atletas tomando mais, tá? 500, 600, mas normalmente não passa muito disso porque os efeitos colaterais ficam insuportáveis. Não é incomum ter que associar a trembolona com algum estabilizador de humor, com remédio para dormir, e mesmo assim a pessoa não consegue dormir bem. Então os protetores aqui são muito diferentes dos outros ciclos. Ah, não vai aromatizar, ainda que possa dar ginecomastia pelo aumento da prolactina, né? Um antiprolactêmio, como o Dostinex, por exemplo, pode ser necessário a utilização. Mas ela não aumenta a aromatização, o estradiol, nem nada. Mas, por outro lado, você tem que tomar um estabilizador de humor, um remédio para dormir, que a gente sabe que é muito ruim depois para descontinuar isso. Vira um outro problema. Então entende que a gente está falando aqui de uma droga extremamente complexa. E que eu vou dizer aqui, com as minhas palavras, junto com os amiguinhos que fazem a utilização. Eu nunca fiz a utilização de trembolona, não tenho interesse, não quero. Muito obrigado. Mas se você não é atleta, não faça a utilização de trembolona. Você não vai gostar do custo-benefício dessa droga. E poucas vezes eu sou categórico aqui no canal. Né? Sempre depende, sempre tem que ver. Mas não vejo sentido nenhum. Eu acho importante falar também o seguinte. Isso tinha muito antigamente, tá? Hoje tem menos. Mas é verdade que tem pessoas que olham pro shape e falam, esse shape tem trembolona. Não dá pra afirmar isso, tá, gente? Tem pessoas que são mais densas naturalmente, que têm mais maturidade de treino, que estão usando estano, halotestina, entre outras coisas, e você acha que é trembolona quando na verdade não é. Eu já vi gente tomando trembolona que nem parece que treina direito. Então quer dizer, lógico que a trembo tem um efeito muito estético, muito forte, mas não existe isso, ó, esse shape só dá pra chegar com trembolona. Não funciona bem assim. Tem shape que não dá pra chegar com nada. Por quê? Porque a genética do cara é daquele jeito e a sua não é. Então esquece, você não vai virar aquilo tomando trembolona. Posso ter outros efeitos colaterais, como por exemplo perda de cabelo? Pode. Acne? Pode. Pressão arterial elevada? Muito comum. E a famosa tosse pela aplicação. Então, cai um resquício, né, da trembolona na corrente sanguínea, e é uma coisa muito pouquinha mesmo, e isso gera uma tosse infernal. Já vi relatos de pessoas vomitarem de tanto tossir logo depois que aplica. Muitas pessoas acham que vão morrer, né? Não vão morrer, não disso pelo menos. Mas é uma tosse infernal. E é meio que roleta russa. Às vezes dá, às vezes não dá, mas enfim. Normalmente uma trembo muito boa vai dar. Dificilmente um médico vai te prescrever trembolona, mas caso, né, você esteja tomando, procure um médico para pelo menos atenuar os efeitos colaterais, né? Eu vou fazer essa escolha, Leandrão, dane-se, ok, a vida é sua, mas minimamente, né? Vou acelerar 300 por hora. Então senta com um piloto instrutor do lado para você não bater no primeiro muro, certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que são drogas boas, né? Para você fazer um cutting, para você conhecer mais opções e possivelmente tirar isso da sua cabeça se eu ainda não te convenci. Dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.